Ouvi-me, vós que conheceis a justiça. Meu nome é Eduardo Tomazini, eu estou aqui da Central do Livro de Mórmon para ajudar você a colocar em prática o Vem e Segue-me na sua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve e ativa o sininho para poder receber todas as notificações dos nossos vídeos. E se você gostar do vídeo, dá um like e também faça os seus comentários. É muito bom ler os comentários de todos vocês. Eu, estudando essa semana, né, nós estamos estudando Isaías, continuando, né, estudando Isaías. É um livro grande, mas muito rico em informações, especialmente sobre o Salvador Jesus Cristo e sobre outros princípios e doutrinas do Evangelho. Mas eu queria focar hoje num capítulo de Isaías, que é o capítulo 51 e o 52, na verdade apenas alguns versículos, como eu tenho feito sempre. Eu procuro focar num determinado ponto, né, da doutrina ou de algum princípio que a designação da semana ela fornece. Mas eu queria me ater a isso muito porque nós estamos às vésperas, né? Na verdade, na véspera da Conferência Geral. Se você está assistindo esse vídeo antes da Conferência Geral de outubro, agora de 2022, e se você estiver me assistindo depois da conferência, então também serve, porque aí você pode utilizar esses ensinamentos que nós vamos tratar aqui hoje para te ajudar ao estudar os discursos da Conferência Geral. Então, lá em Isaías, no capítulo 51, versículos 7 e 9, eu queria focar nesses dois versículos. Ele ensina o seguinte: o Senhor diz assim: ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias. Desperta-te, desperta-te, veste-te de força, ó braço do Senhor. Desperta-te como nos dias já passados, como nas gerações antigas. Então aqui, esses dois versículos são muito interessantes. Na verdade, todo o capítulo obviamente, mas ele fala daquilo que mais me chamou a atenção. O Senhor dizendo: ouvi-me. E é isso que a gente tem que fazer na nossa vida todos os dias, e é isso que a gente precisa fazer quando a gente assiste às conferências gerais: ouvir a voz do Senhor para nós. A gente vai falar bastante sobre isso hoje. No capítulo 52 de Isaías, versículos de 1 a 3, o Senhor continua falando. Ele diz assim: desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião. Então está falando especificamente para nós, né? E para nós nesses últimos dias. Veste-te das tuas vestes formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Sacode-te do pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém. Solta-te das cadeias de teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Porque assim diz o Senhor: por nada fostes vendidos, também sem dinheiro sereis resgatados. Eu fiquei bem impressionado com esses versículos, eles são muito fortes. E é interessante que, especificamente aqui, há uma explicação do profeta Joseph Smith a respeito desses versículos, né? E, na verdade, sobre todo o capítulo 52, mas especificamente aqui, ele explica, né, qual é o significado dessas palavras aqui, né? Desperta-te, veste-te, veste da tua fortaleza, ó Sião, enfim, sacode o pó, levanta-te, assenta-te. Então o profeta Joseph Smith dá a seguinte explicação na seção 113 de Doutrina e Convênios, versículos 7 a 9.
Olha só. Qual o significado da ordem dada no primeiro versículo do capítulo 52 de Isaías, que diz: Veste-te da tua fortaleza, ó Sião? E a que povo se referia Isaías? Referia-se àquele a quem Deus chamaria nos últimos dias. Então, somos nós, né? Que possuiriam o poder do sacerdócio para fazer Sião voltar e efetuar a redenção de Israel. E vestir a sua fortaleza é vestir-se da autoridade do sacerdócio, a qual ela, Sião, tem direito por linhagem, também para voltar ao poder que perdera. Então aqui o profeta Joseph Smith dá uma explicação de que quando o Senhor fala assim, olha, veste-te da tua fortaleza, ó Sião, ele está se referindo ao sacerdócio que seria dado aos homens nos últimos dias, para que eles pudessem então realizar a obra do Senhor e estabelecer Sião no mundo todo. Mas o interessante aqui é o que ele vai falar agora em seguida. O que devemos entender por Sião soltando-se das cadeias do seu pescoço, no versículo 2? Devemos entender que os remanescentes dispersos são exortados a regressar ao Senhor, de quem se afastaram. Agora vem a parte mais importante da explicação, que é o que a gente está tratando aqui hoje. Se o fizerem, né, então vou voltar ao versículo, devemos entender que os remanescentes dispersos são exortados a regressar ao Senhor, de quem se afastaram. Então é todo mundo que está disperso, né? O povo do Senhor que está disperso. Se eles voltarem ao Senhor, se eles regressarem a Sião, ou se forem batizados, se aceitarem o Evangelho, guardar os mandamentos, olha o que ele diz no final. Se o fizerem, o Senhor promete que lhes farás ou lhes dará revelações. Então é nisso que eu queria focar hoje. Já fiz vídeos sobre revelação pessoal, já falei muito sobre revelação pessoal. Amo esse tema e porque também eu tenho tido muitas experiências espirituais, o Senhor revelando para a minha própria vida pessoal, nos meus chamados na igreja, enfim, em todos os aspectos da minha vida. O Senhor sempre, quando eu o busco com todas as forças do meu coração, Ele me revela a sua vontade. E isso é um privilégio de todos os membros da igreja. Ele falou aqui, né? Todo mundo que se torna membro da igreja, que regressa, né? Que se volta para o Senhor, vai receber revelação diretamente do Senhor. Mas uma coisa que ficou aqui para mim, a gente falou dos versículos de Isaías 52, de 1 a 3, mas lá, quando eu citei Isaías 51, a palavra mais importante ali para mim foi ouvir-me, ou seja, ouça o Senhor. E é interessante isso, porque na verdade nós entendemos que precisamos ouvir o Senhor. Quer dizer, para receber revelação, você precisa ouvir o Senhor. Quando a gente quer falar com o Senhor, a gente ora. E quando o Senhor quer falar conosco, Ele faz isso de diversas maneiras. Ele tem muitos métodos, muitas formas de se revelar a nós, por sonho, por visão, por outra pessoa. Às vezes o Senhor usa uma outra pessoa para nos dizer alguma coisa. Enfim, existem diversas formas. A nossa bênção patriarcal também é uma revelação do Senhor para a nossa vida, mas o mais comum é, claro, falar nossa mente ao nosso coração. É o mais comum. Então é isso que deve acontecer na nossa vida diariamente, ou pelo menos com uma boa frequência. Os profetas, especialmente para a gente, têm ensinado que a gente deve ter revelação diariamente. Então a gente deve buscar isso todos os dias. Mas eu queria focar um pouquinho nessa frase, nessa palavra, na verdade, ouvi-me.
nas Escrituras a gente vê que o Pai Celestial, quando apresenta o Filho, e eu vou citar 3 exemplos aqui, em que o Pai, quando ele apresenta o seu Filho, e a gente vê nas Escrituras que raramente o Senhor, nosso Pai, diretamente o Pai Celestial, aparecia. Quando ele aparecia, ele sempre vinha com o Filho e ele sempre apresentava o Salvador. Então, nós temos no Monte da Transfiguração, que é um grande exemplo, quando Pedro, Tiago e João então estão lá, então o Senhor, o Pai Celestial, eles ouvem uma voz, né, do Pai Celestial apresentando Cristo. E ele diz: "Este é meu Filho amado, a ele ouvi." Então, olha que interessante. Então, ouça o meu filho, ouça as palavras, porque ele é o meu Filho amado, ele é o Salvador do mundo, ele é o Redentor. Outro exemplo a gente encontra no livro de Mórmon, quando então os nefitas, na antiga cidade de Abundância, ouviram, né, as palavras do Pai, dizendo: "Eis aqui meu Filho amado, em quem me comprazo e em quem glorifiquei o meu nome. Ouvi-o." Então o Senhor está dizendo aqui, olha, o Pai Celestial de novo, apresentando o Filho dele para os nefitas, dizendo que ele era o Salvador, que ele era o Filho amado, que era em quem ele se comprazia, em quem ele glorificou o nome dele. E está dizendo: ouviu de novo. E aí nós temos nos últimos dias, quando o profeta Joseph Smith, um jovem de 14 anos, no bosque, abriu seu coração, né, ao Senhor. E aí então o Senhor, abrindo essa dispensação também, além de abrir o coração de Joseph, também abriu a dispensação. Deus disse simplesmente a Joseph, apontando, né, para o Salvador, disse: "Joseph, este é meu filho amado, ouve-o." Então, nas 3 aparições do Pai Celestial com Cristo, ele apresenta Cristo dizendo para a gente ouvi-lo. E isso não mudou, obviamente que não. Nós devemos ouvir o nosso Salvador, ouvir o nosso Pai Celestial, através do Espírito Santo, que é o membro da Trindade, que é o mensageiro, o membro da Trindade que vem, que testifica o nosso coração, que fala a nossa mente, que nos consola, nos conforta, nos avisa dos perigos que podemos ter na nossa vida. É o Pai Celestial e é Cristo falando para nós, né? Mais especificamente o Salvador, falando para nós através do Espírito Santo, falando à nossa mente, ao nosso coração. Bom, e é sobre isso que eu queria falar um pouco. Como é que a gente consegue ouvir o Senhor e como é que ele se manifesta a nós? Eu queria pegar 2 exemplos aqui nas Escrituras também, de Enos. Vamos falar um pouquinho de Enos. Enos, havia uma luta, né, pessoal de Enos, para que ele pudesse receber receber o perdão dos pecados dele. E você já sabe, você que já leu o livro de Enos, é muito interessante essa luta dele. Ele fica um dia inteiro orando até de noite, e aí não recebia nenhuma resposta, mas depois de muito tempo, o Senhor então falou com ele. Mas o interessante do que acontece é o que Enos vai citar aqui. Depois de ele receber o perdão dos pecados dele, ele começa a orar pelos nefitas, depois ele ora pelos lamanitas, enfim, ele começa a orar por todo o povo. E o interessante é que ele diz o seguinte, nos versículos 9 e 10 do capítulo, Enos só tem um capítulo, né? E ele disse assim nos versículos 9 e 10. Ora, aconteceu que após ter ouvido essas palavras, as palavras que ele está dizendo é ouvir o perdão dos pecados dele, quando o Senhor falou: os teus pecados estão perdoados. Então, ele começa a orar pelo bem-estar dos seus irmãos os nefitas. Portanto, implorei a Deus por eles com toda a minha alma. E enquanto estava assim lutando no espírito, eis que a voz do Senhor... Então, olha só essa parte aqui que é importante. Enquanto estava assim lutando no espírito,
eis que a voz do Senhor me veio outra vez à mente. Isso aqui que é o importante. Então, a voz, ele diz que outra vez, né? Outra vez por quê? Porque anteriormente, quando o Senhor disse para ele que ele estava perdoado dos pecados, o Senhor falou à mente dele. Isso é muito importante. Não foi uma voz audível, não foi uma visão que ele teve, mas simplesmente uma voz na mente dele. Então, quando o Senhor falar com você, é claro que ele pode usar o método que ele quiser, mas com a frequência maior com que ele faz isso é falando a sua mente. Então ele fez isso com Enos, dizendo que ele tinha sido perdoado, e também agora, de novo, ele vai dizer o seguinte para Enos: visitarei teus irmãos segundo a sua diligência em guardar meus mandamentos. Deles esta terra, e é uma terra santa, e não amaldiçoarei, senão por causa de iniquidade. Portanto, visitarei teus irmãos conforme disse, e suas transgressões com pesar farei recair sobre suas cabeças. Então, essas palavras que eu li foram mandadas pelo Espírito Santo à mente de Enos, falando estas coisas. Então, ele ouviu na mente dele. É estranho, né? Falar, ouvir a gente ouve com o ouvido, mas é com os ouvidos espirituais. O Senhor fala à nossa mente, então ele fala à sua mente quando você buscar a revelação. Um outro exemplo, para a gente poder entender bem isso, foi o que aconteceu com Oliver Cowdery. Então, Oliver Cowdery também buscava o Senhor, e aí então ele queria ser o tradutor, né, das placas, enfim, era uma missão de Joseph, e aí então ele queria ter fazer isso, né, ser essa pessoa que iria traduzir as placas. Mas ele buscou o Senhor e o Senhor respondeu para ele. E aí o Senhor disse na seção 9, versículo 7 a 9, que você também já deve ter lido muitas vezes, mas eu queria me ater aqui um pouquinho. Ele disse assim: eis que não compreendeste, tu supuseste que eu o concederia a ti, quando nada fizeste a não ser pedir-me. Então, legal, ele foi lá, ele buscou o Senhor, ele queria saber a resposta. Mas eis que te digo que deves estudá-lo bem em tua mente. Então, vamos ver alguns passos aqui. Primeira coisa que a gente deve fazer quando a gente quer receber uma resposta, a gente deve estudar na nossa mente. Pensar sobre aquilo, meditar, refletir. E isso aconteceu diversas vezes. A gente olha nas muitas revelações que foram dadas, sempre elas são dadas quando a gente está orando ou meditando sobre algum assunto. Quando a gente se dirige ao Senhor e a gente pede uma resposta, Ele manda essa resposta à nossa mente, primeiramente aqui. Então a gente tem que estudar o assunto. O que é estudar o assunto? É pensar sobre aquilo que você quer, a resposta que você deseja. Pensa sobre aquilo, né, por um tempo. E claro, e vai perguntando na sua mente para o Senhor. E ele diz, depois deves me perguntar. Então primeiro você estuda, e aí depois ele diz, aí depois você me pergunta. E se você me perguntar e se está certo, se estiver certo, olha só que interessante, farei arder dentro de ti o teu peito, portanto sentirás que está certo. Então, é interessante aqui que eu queria citar as duas coisas que elas se juntam aí, né? No caso é a mente e o coração. Então, o que acontece? O Senhor, você tem o desejo de receber uma resposta, aí você começa a pensar sobre aquela sua dúvida, aquele seu questionamento, enfim, aquilo que você está precisando receber uma resposta. Você começa a pensar sobre aquilo numa conversa mental com o Senhor. E começa a ponderar sobre aquilo. E aí você pergunta para Ele, né?
E aí quando você pergunta, ele diz assim: eu vou fazer arder dentro de ti o teu peito. E aí você vai saber que é certo. Ou vai saber na tua mente, então, ele vai colocar as ideias na sua mente e vai fazer o seu coração arder. Essa é a diferença que eu gosto de falar entre revelação e sentimentos, por exemplo, sentimentos de emoção, né? Então, quando você sente emoção, você não tem essas duas coisas ligadas uma na outra. A revelação, ela vem assim, ela vem no arder do coração e as ideias que são colocadas na sua mente. Eu vou citar um exemplo no final hoje de como aconteceu isso comigo muito recentemente. Eu vou contar uma experiência aqui para você. Mas é isso, o Senhor trabalha dessa forma, ele te revela na mente, ele coloca as ideias na mente e faz o seu coração arder para você saber que isso vem do Senhor através do seu Santo Espírito. Sempre que acontece comigo, isso na verdade acontece comigo, né? Acho que cada um tem uma forma de reagir a isso. Eu sempre sinto muita vontade de chorar, né? Porque eu sou muito chorão. E aí o meu coração arde muito, eu sinto a força do Senhor e eu acabo por chorar e aí recebo as ideias na minha mente de como o Senhor quer que eu faça determinadas coisas. O presidente Nelson, por que eu estou falando tudo isso, né? Como receber revelação, qual é a forma, enfim, a necessidade, existe uma necessidade primordial da gente receber revelação. E o presidente Nelson, eu sempre cito esse discurso, foi o primeiro discurso que ele fez como presidente da igreja em 2018, em abril de 2018, revelação para a igreja, revelação para a nossa vida. Ele conta a experiência de como foi que ele recebeu a revelação para escolher, por exemplo, a sua esposa, para escolher a Sister Nelson, né? Ele fala disso, enfim, ele fala sobre revelação que a revelação que ele teve durante o apostolado, enfim, ele começa a falar muito sobre a revelação em si e ele diz de uma necessidade que existe da gente ter revelação com bastante constância. Mas eu queria ler algumas coisas que ele colocou no discurso, não vamos falar de tudo, mas como foi o seu primeiro discurso, e eu achei que, na verdade, né, ele falou daquilo que seria talvez a coisa que o Senhor quisesse que ele falasse, né? O primeiro discurso do profeta sempre é um discurso que a gente precisa dar muita atenção. Todos a gente precisa dar atenção, obviamente. Cada discurso é importante. Mas o primeiro e o último discurso dos presidentes da igreja sempre é muito forte. Eles são, parece que dá o início, né, do seu chamado e aquilo pelo qual o Senhor o chamou, parece que ele fala daquilo que o Senhor espera dele como profeta de Deus, e ele externa isso para nós, e depois, quando ele, o discurso que o profeta faz antes de morrer, é dizendo, olha, exatamente o que a gente precisa fazer na nossa vida a partir dali. Enfim, ele encerra, né, o seu chamado. Então é bom a gente ficar sempre prestando atenção, muita atenção nos discursos dos profetas de Deus e especificamente nós agora vamos ouvir o presidente Nelson nesse próximo fim de semana. Mas eu queria citar então algumas coisas que ele falou nesse primeiro discurso que ele fez. Ele diz o seguinte: uma das coisas que o Espírito tem repetidamente gravado em minha mente, desde que fui chamado como presidente da igreja, é como o Senhor está desejoso de revelar sua mente e sua vontade. Olha só essa frase. Ele disse: o Senhor repetidamente está gravando na mente dele isso, que ele está desejoso de revelar a sua mente e a sua vontade para você, para mim, para toda a igreja. Então, é importante que
nós busquemos revelação, porque o Senhor abriu um canal, né? Os céus estão abertos mais do que nunca. Os profetas, desde lá do Velho Testamento, Isaías falou disso, outros profetas, né? Oséias, enfim, vários profetas falaram a respeito dessa experiência de ter revelação pessoal na nossa vida. Então, os céus estão abertos e você precisa buscar essa revelação diariamente. Ele continuou dizendo, como membro do Quórum dos 12 Apóstolos, orei diariamente por revelação. Olha só, orei diariamente por revelação. E agradeci ao Senhor todas as vezes que Ele falou ao meu coração e à minha mente. Então, ele buscou revelação todos os dias. Isso não é só porque ele era um apóstolo. Você precisa buscar revelação todo dia para a sua vida, porque a gente precisa receber as instruções do Senhor diariamente. E ele continua o discurso, né? Ele falou, olha, imagine o milagre disso, né? Seja qual for o nosso chamado na igreja, podemos orar ao nosso Pai Celestial e receber orientação e direção, ser alertados sobre perigos, distrações e ser capazes de realizar coisas que simplesmente não poderíamos fazer por nós mesmos. Então, seja qual for o chamado que você tenha, você tem direito de receber revelação para exercer o teu chamado conforme é a vontade do Senhor. E ele continua aqui dizendo, e essa é a parte mais importante agora, se verdadeiramente recebermos o Espírito Santo e aprendermos a discernir e a entender seus sussurros, seremos guiados em assuntos grandes e pequenos. Não importa o assunto, não importa qual seja a nossa dúvida, qual seja o que você deseja realizar, o que você precisa realizar, sempre busque a ajuda do Senhor, sempre busque revelação. Ele disse algumas outras coisas, né? Como, por exemplo, abram o seu coração para o Pai Celestial, voltem-se a Ele para obter respostas e consolo. Então, abra o seu coração, procure um lugar tranquilo, busque o Senhor, humilhe-se diante dele para então receber as respostas. Você vai ser guiado na sua vida pessoal, você vai ser guiado na sua vida profissional, em todas as áreas da sua vida e também no seu chamado na igreja. Então eu queria contar uma experiência pessoal que eu tive muito recentemente. E essa experiência, ela foi muito forte para mim. Nós tínhamos planejado fazer uma pernoite, eu já tinha até relatado anteriormente num outro vídeo, no ano passado, sobre uma pernoite que nós fizemos com os jovens, e isso foi com os rapazes, na verdade, né? Eu também tive uma experiência espiritual, você pode buscar aí num vídeo meu. Mas eu tive uma outra experiência muito recente, que nós fizemos uma pernoite esse ano, agora em setembro, com os rapazes e as moças da nossa estaca. E a gente fez lá na propriedade recreativa, um lugar maravilhoso, né? E aí a ideia era ter uma atividade de impacto espiritual para os nossos jovens. E eu estava pensando muito e não sabia exatamente o que o Senhor queria que fosse feito. Na outra pernoite foi muito fácil, o Senhor foi revelando tudo e foi vindo assim a revelação e eu fui anotando e fazendo e aí o Senhor foi mostrando. E agora dessa vez eu tive um pouco mais de dificuldade, talvez. Talvez eu não estivesse tão afinado espiritualmente, né? Mas e aí eu comecei a buscar com mais fervor, com mais força, e o Senhor foi me dando respostas aos poucos, não de uma vez, mas foi aos poucos. Então eu queria ter uma atividade que pudesse impactar a nossa juventude espiritualmente, que eles pudessem sentir, que eles pudessem ter revelação, que eles pudessem receber respostas, que eles pudessem ter uma experiência espiritual forte. E aí então veio na minha mente, o Senhor falou a primeira coisa que ele disse: sonho de Leí. Aí, bom, vamos pensar no sonho de Leí, fazer uma atividade usando o sonho de Leí. E aí então
eu comecei a pensar sobre o assunto e aí as ideias foram vindo, né? E aí eu fui escrevendo e fui conversando com os meus conselheiros, com a presidência das moças, que era uma atividade de rapazes e moças, e a gente eles também foram tendo ideias, a gente foi formatando isso, mas o Espírito foi indicando, foi mostrando, e aí, enfim, a atividade foi montada. E lá no local eu fui no dia anterior para preparar, na verdade no mesmo dia, né, mas bem mais cedo, eu fui lá junto com o conselheiro da estaca, nós começamos a preparar tudo, e aí esticamos uma corda e fizemos o sonho de Leí, né? Como que seria eles andarem na escuridão, porque nós íamos fazer essa atividade à noite, foi na sexta-feira à noite, bem tarde da noite, aliás, tudo escuro, no meio do mato, mas havia um caminho seguro, nós percorremos todo o caminho com bastante segurança, esticamos a corda, e eles chegariam numa árvore iluminada, onde eles comeriam do fruto, e aí então eles iriam para um outro lugar e a gente encerraria a atividade. E o interessante foi que fizemos essa atividade, os jovens foram, várias experiências espirituais aconteceram com eles durante o caminho, era um caminho até relativamente longo, a atividade toda demorou 2 horas para ser concluída, mas os jovens tiveram várias experiências ali e o Espírito conversou com eles. Mas tudo aquilo foi maravilhoso e nós fizemos uma reunião de testemunhos no dia seguinte, no sábado, quando nós íamos encerrar a atividade, e aí então nós abrimos para os jovens prestarem seus testemunhos. E os jovens começaram então a contar suas experiências. E foram testemunhos maravilhosos, de jovens bem jovens, dos jovens um pouco mais velhos. E um dos jovens que se levantou contou uma experiência dele espiritual e que ele então decidiu ir para a missão e ele chorou bastante naquele momento. Enquanto ele estava ali, enquanto os jovens estavam falando e esse jovem se levantou e começou a contar essa experiência, relacionando isso com a atividade do sonho de Leí, ele se sentou e o presidente da estaca estava do meu lado e o presidente falou no meu ouvido assim: olha para aquele jovem, é para eu olhar para um determinado jovem, ele está sentindo o Espírito do Senhor, ele falou para mim. Naquela hora eu ia encerrar todo mundo já tinha prestado testemunho, enfim, o tempo já estava se esgotando, eu ia me levantar então para encerrar a reunião de testemunhos. Mas, naquela hora que o presidente, inspirado pelo Senhor, falou para mim olhar para aquele jovem, e quando eu olhei para o jovem, eu vi que ele estava realmente, mas ele estava muito quieto, mas ele não se levantou para prestar o testemunho. É um jovem já com praticamente 18 anos, um jovem que estava indeciso sobre ir para a missão, na verdade ele estava mais decidido a não ir para a missão, e aí naquela hora o Espírito falou à minha mente que eu deveria me levantar, prestar o meu testemunho, antes de prestar o meu testemunho, antes de encerrar a reunião de testemunhos, que eu deveria convidar aquele rapaz para vir prestar um testemunho dele. Foi um sentimento muito forte ali naquela hora. E aí eu pedi para ele vir, ele veio, né? Ele veio assim meio constrangido e tudo mais. Eu não gosto de fazer isso, eu não gosto de convidar as pessoas para prestar testemunho, porque eu acho que é uma coisa que deve vir da pessoa. Mas naquele dia o Senhor me mostrou que eu deveria convidá-lo. E eu fiz isso. E ele, quando foi lá, eu disse para ele, quando eu o chamei, eu falei no ouvido dele: conta aqui para todos, porque ele tinha me contado uma experiência da outra pernoite que nós fizemos, que nós falamos sobre o livro de Mórmon, demos um livro de Mórmon de capa dura para os jovens, para que eles colocassem ao lado da cama deles e todos os dias eles se lembrassem de estudar o livro de Mórmon. Eles podiam até estudar no celular, mas o livro de Mórmon de capa dura ao lado da cama era para lembrá-lo que ele deveria ler todos os dias o livro de Mórmon. E ele tinha me contado isso e que aquilo fez parte da vida dele. E todos os dias ele estava lendo o livro de Mórmon, ele conseguiu fazer isso. E estava sendo maravilhoso para ele. Eu falei, conta essa experiência, né?
E aí ele falou, tá bom. Aí ele começou a falar. E quando ele começou a falar, o Espírito foi tocando profundamente o coração dele. E ele começa a chorar também com o sentimento do Espírito. E ele relata que durante aquela atividade do sonho de Leí, ele começa a falar, né, de como ele tinha se soltado da barra de ferro, né? E que ele se afastou um pouquinho do Senhor. Ele estava indo na igreja, às vezes faltava, tal, mas ele se soltava, mas por causa do livro de Mórmon ele conseguia se agarrar ainda à barra de ferro, conseguia ir adiante, mas ele se perdia algumas vezes com a névoa de escuridão. Ele conta isso e foi com bastante espírito que aconteceu. Aí ele se sentou e eu me levantei então para encerrar a reunião. E quando eu comecei a falar, naquela hora, o espírito estava muito, muito forte. E aí eu disse algumas coisas, porque enquanto eu estava sentado ouvindo ele falar, o Senhor foi falando na minha mente e o meu coração ardia profundamente. E o Senhor foi colocando algumas ideias das coisas que eu deveria falar para aquele jovem. Foi uma... Para mim, eu fiquei bem assustado, por quê? Porque, na verdade, não havia a gente não tinha planejado nada disso, eu não tinha planejado nada disso. O Senhor é que agiu ali imediatamente. Então eu me levantei e comecei a falar. E aí eu me dirigi para ele e comecei a falar para ele as coisas que o Senhor havia me dito que eu deveria falar para ele. E algumas dessas coisas que eu falei, foi que o Senhor precisava dele. Que o Senhor precisava dele na missão. Que haviam pessoas lá que iriam aceitar a verdade pela boca dele, que o Senhor iria usar a boca dele para ajudar as pessoas, algumas pessoas que estavam lá, que estarão lá onde ele for servir, ouvir a mensagem do Evangelho através dele. E a mãe dele não é membro da igreja, então aí o Senhor disse, fala para ele que se ele fizer a missão, se ele cumprir com a missão, que a mãe dele vai ser batizada na igreja. E que ele seria grandemente abençoado por isso. E aí o Senhor foi me usando ali naquela hora, colocando coisas na minha mente que eu nem tinha de jeito nenhum planejado, realmente não tinha planejado. E aí eu falei para ele, quer dizer, o Senhor me usou naquela hora dizendo assim, fala para ele que tudo isso que foi feito aqui, nessa pernoite, foi por causa dele. Então o Senhor trabalha dessa maneira, né? Ele trabalha assim, ele faz com que as coisas se convertam para abençoar a vida de alguém. Às vezes é de um só. Claro que todos os jovens ali, todos os líderes ali foram impactados espiritualmente, todos foram tocados, todos receberam revelação e tiveram experiências, mas o Senhor havia, de alguma forma, feito tudo para que convergisse, né, se convergesse, né, convergisse para ele, para que ele pudesse saber a vontade do Senhor, que o Senhor queria que ele servisse uma missão de tempo integral. E é interessante que esse rapaz, e eu falo isso no testemunho, que esse rapaz, quando ele foi batizado na igreja aos 12 anos de idade, o pai dele estava menos ativo. A avó é ativa, muito ativa na igreja, foi minha professora da primária quando eu era criança. E essa irmã orava sempre pela família, ela sempre orou, até hoje ela ora. E aí o Senhor, eu era um ministrador dessa família, e aí eu os visitava, e esse rapaz de 12 anos de idade, ele começou a ir a frequentar as atividades da igreja, e lá ele acabou fazendo amizade com jovens, e ele foi batizado. E aí eu falando isso naquela hora, né? E o Senhor me dizendo que eu deveria dizer. E aí o Senhor estava dizendo para ele, e por causa do seu batismo,
o seu pai voltou para a igreja. E aí o senhor estava muito feliz com isso, porque o pai dele tinha voltado, o pai dele se tornou oficiante no templo, o pai dele está toda semana no templo. Eu vejo esse irmão no templo todas as semanas. E o senhor enfatizou, foi por sua causa, foi porque você foi batizado, foi porque você começou a frequentar a igreja. Foi por isso que o seu pai voltou. E se você cumpriu a missão de tempo integral, o Senhor vai trazer a sua mãe para a igreja, ela vai ser batizada. Então aquilo foi muito forte para mim naquela hora. Eu sei que o Senhor revela a vontade dele para cada um de nós. Ele coloca na nossa mente e coloca no nosso coração. E você pode receber revelação sempre na sua vida. Mas pondere, humilhe-se diante do Senhor, abra o seu coração, fale dos seus anseios, das suas necessidades, o Senhor vai te mostrar. Nessa conferência geral, abra o seu coração para o Senhor. Não se preocupe em anotar todos os discursos, palavra por palavra, não se preocupa com isso. Se preocupa em ouvir o Senhor, como nós falamos. Quando o Pai falou, este é meu filho amado, ouve-o. Então ouça o que o Senhor, o Salvador, nosso Pai, tem para falar para você nessa sessão da Conferência Geral, nessas sessões que nós vamos ter, essas 5 sessões. E se você está vendo o meu vídeo depois da Conferência Geral, pegue os discursos, comece a ler e comece a ouvir o que o Senhor tem para você. Você pode assistir, né, de novo, né, você pode assistir as sessões e você pode abrir a sua mente, o seu coração para receber respostas, para receber influxos do Espírito, ideias na sua mente, e o seu coração vai arder. É assim que o Senhor trabalha. E o presidente Nelson disse, eu queria repetir isso que ele disse, porque na verdade, para mim, isso é vital naquele discurso que eu citei dele, do seu primeiro discurso. Ele disse assim, Deus o Pai e seu Filho Jesus Cristo presidem esta igreja com majestade e glória. Mas nos dias que estão por vir, não será possível sobreviver espiritualmente sem a orientação, a direção, o consolo e a influência constante do Espírito Santo. Te vejo no próximo vídeo.